Existe dentro dos portais, em primeiro ponto, legados geracionais, que são maldições hereditárias, costumes, que é tudo aquilo que o meu pai, minha mãe, meus avós me acostumaram. Um terceiro portal são relações afetivas. Relações afetivas. E dentro das relações afetivas, relações sexuais. Certo. Tá? E o quarto portal são os pecados que eu cometo, que são o quê? Altares. Então, primeiro eu preciso identificar qual é a raiz. E dentro desta raiz, qual é o legado? Para eu saber qual entidade está propagando aquele portal aberto. Identifiquei. Eu tô olhando, a minha vida tá igual das minhas avós, dos meus avós, dos meus tios, dos meus primos. Então, há um processo de legado geracional em minha vida, que eu preciso renunciar e pedir perdão para fechar. Eu recebo muitas perguntas, Yang, que dizem assim, mas como que eu vou adivinhar a oração, o pecado dos meus avós, dos meus tios? Você não tem como adivinhar, mas você entra num grau de intimidade com Deus para confessar. Se você assume a identidade dos familiares e diz, Deus, se porventura alguém defraudou, teve derramamento de sangue, adultério, aborto, alguém mentiu, teve bruxaria, feitiçaria, eu assumo no mundo espiritual e eu confesso e peço perdão. Mas confissão de arrependimento no mundo espiritual verdadeiro. Aí eu começo a identificação das portas. Vou fechando e identificando. Segundo ponto, hábitos. Hábitos. Satanás, ele trabalha com hábitos. E o Espírito Santo de Deus também. Se eu tenho hábitos saudáveis, por exemplo, Yang, eu tenho uma alimentação boa. Então, eu tenho menos projeção de ter problemas no meu corpo, porque eu cuido do meu corpo. Mas uma pessoa que come todo dia fast food, toma muito refrigerante, ela tá o quê? Com um portal aberto para doenças cardiovasculares, para problemas no estômago, no corpo. Então ali ela vai abrindo ali identificações. Então isso são portais. Porque o nosso corpo é templo. Então se eu alimento mal o meu corpo, eu estou aqui abrindo um portal para dar legitimidade no mundo espiritual para principados e potestades. Ou seja, até o fator da pessoa, ela ser uma pessoa que não faz exercícios físicos, por exemplo, pode ser assim, isso pode ser um acesso no mundo espiritual? Pode ser um acesso no mundo espiritual, porque ela não cuida do seu corpo. Ela não cuida de si. Então ali, se ela se alimenta de muito açúcar, ela tá o quê? Aos poucos, trazendo uma autodestruição para o seu corpo. Então, assim, a gente identifica. Então, dentro dos hábitos estão os costumes. Eu poderia falar de vários costumes. De coisas que você aderiu na convivência com pessoas, na convivência com familiares, portas de emprego, relacionamentos afetivos. Então, a gente tem que ter uma vigilância dos hábitos que nós estamos implementando. Porque hábitos podem ser autodestrutivos ou validadores. Então, eu tenho que alimentar o meu cérebro com hábitos produtivos. Faço conexão com a inteligência espiritual, que são os princípios bíblicos. Eu me conecto com a palavra de Deus e venho trazendo hábitos produtivos para minha mente, alma e espírito e o meu corpo. Então há uma blindagem espiritual. Eu blindo a minha essência sobre portais. Então tem muitas pessoas que estão tendo portais abertos e elas ficam, por quê? Por que eu não rompo? Por que eu não evoluo? Por que eu não dou certo? Por quê? Então a gente tem que fazer um estudo. Do que é o estudo? São legados geracionais? São costumes? São pecados que eu cometo e não identifico que são pecados? Onde é que está a base dos portais? Porque, Yang, cada portal, ele tem demônios territoriais. Existem cativeiros em cada portal aberto. Então eu preciso fazer a identificação dos portais para que eles sejam fechados. Para ali eu confessar e ali ter atuação no mundo espiritual do reino de Deus. E como que eu me conecto com o reino de Deus? Quando eu quebro toda a identificação satânica. Os códigos que eu carrego na alma. Pastor, o que são códigos que a pessoa carrega na alma? Você não pode explicar, porque eu não entendo isso. Jeremias vai dizer que os nossos pecados estão escritos com ponteira de ferro no coração e na ponta do altar. Então aquela pessoa diz assim, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, mas eu vivo na escassez. Porque muito provavelmente, no coração dela, tem identificação de pecados que não foram confessados, que talvez nem foi dela. Talvez foi na terceira geração para trás. Só que é necessário ela assumir. Eu sei, e a gente lê nos comentários, tem muitas pessoas que têm uma vontade muito grande de conhecer sobre maldições hereditárias. E tem muitas pessoas que dizem não existe maldição hereditária. Olha, a maldição hereditária existe. E um dos fatores de Jesus ter vindo
é para que as maldições fossem quebradas. Sim. Tá? Então, muitas das vezes, nós associamos a religião com o relacionamento com Cristo, que são fatores completamente diferentes. Eu conheço religiosos que nunca conheceram a Cristo. E conheço pessoas que estão se voltando até para um ambiente religioso, mas já estão conhecendo a Cristo. Elas só querem ter uma comunhão com irmãos, mas elas estão ali obedecendo princípios, jejuando, orando, cumprindo bons fatores através dos princípios bíblicos. Então essas pessoas estão o quê? Fechando os portais espirituais malignos. Sim, agora, tem um outro ponto também, pastora. Quando a gente sabe que nas igrejas, né, isso é muito bem definido, que a relação sexual, né, ela só deve acontecer após o casamento. Sim. Isso o cristianismo é muito bem definido. Eu queria entender, por exemplo, no mundo espiritual, quando há uma relação sexual, por exemplo, de um casal que eles não são casados, ok? Eles estão na igreja, eles caíram em adultério, fornicação, não são casados ainda e têm uma gravidez. Essa criança, existe alguma possibilidade dessa criança ela ser fruto de algo, uma maldição, algo espiritual, pelo fato dos pais não terem sido casados? Na verdade, toda criança ela é permissiva por Deus. Uhum. Mas com certeza, como aconteceu na minha vida, Yang, essa criança está propensa ao mundo espiritual. Não é que ela vem sobre uma maldição. Ela já nasce com um campo espiritual aberto. Ela fica propensa aos ataques no mundo espiritual. Porque houve uma legalidade. Então, por mais que seja difícil entender, mas aonde há uma legalidade, há uma quebra de princípios. E aonde há uma quebra de princípios, ali não foi revelado o sangue de Cristo. Então aquela criança, ela é inocente. Mas aquele pai e aquela mãe tem que se consertar no mundo espiritual, pedir perdão, arrependimento e consagrar aquela criança a Deus. Para ela não viver sendo atacada no mundo espiritual. Por o quê? Doenças. É a criança que toda hora está no hospital, é a criança que toda hora está com problema respiratório, é a criança que toda hora cai, é a criança que toda hora apanha no colégio. Se a gente for fazer um estudo geracional, um mapa geracional na vida daquela criança, de identificação, a gente vai identificar ali que talvez ela nasceu debaixo de uma maneira de ilegalidade. No mundo espiritual. Então, tudo que vem no mundo espiritual se revela no físico. Se revela justamente no Tudo! Tudo que é plantado no mundo espiritual se revela no físico. O jejum que eu faço no mundo espiritual se revela no físico. Os pecados no mundo espiritual se revelam no físico. Os portais no mundo espiritual se revelam no físico. Os portais, como é que eles fazem? Você fica com a tua vida retida. Eu não sei por que isso aqui não anda, eu não sei por que determinada coisa não acontece, eu não sei por que eu tô sempre no quase. Eu quase fui, eu quase consegui, eu quase cresci, eu quase evoluí, eu quase, mas eu não saio do quase. Eu quase fui isso, eu quase fui aquilo, mas eu não saio do quase, porque ali é um portal. E aonde é portal? Há demônios. Se tem demônios, eles podem ser territoriais, podem ser principados e potestades. Então eles ficam ali legitimando, impedindo aquela pessoa de viver o crescimento, a prosperidade e o desenvolvimento. Ele vai atuando ali diretamente E assim, a pessoa às vezes ela acha que não, isso não é nada, isso é só, sei lá, um simples problema, quando na verdade é 100% espiritual. Então, quando ela começa a identificar aonde está aquela raiz, se é uma raiz geracional, se é costume, se é um legado de pecados que ela cometeu, se vem através de relações sexuais, então ali ela começa o quê? Outro portal também violento é a inveja. Quando estamos fracos espiritualmente, o invejoso, né? O olho de seca pimenteira, ele vem pra você, ele te olha com aquela energia pesada. E as pessoas falam, mas com crente não acontece. Crente firmado e fundamentado no sangue de Cristo. Não adianta só carregar o título de cristão. Ou só dizer, eu sou um cristão, eu tenho conhecimento bíblico, eu tenho conhecimento teológico. Não adianta. Ele tem que ter legitimidade no mundo espiritual. E como que eu tenho legitimidade no mundo espiritual? Através de fidelidade. Eu entrego 100% a Deus. Aí eu vou te dar 3 chaves aqui. Submeta-se, pois, a Deus. Submissão é entrega. Eu estar 100%. Aí, se eu tenho submissão, eu tenho a segunda chave. Resistência. Para eu ter resistência no mundo espiritual, eu tenho que estar submerso ali diante de Deus. É a submissão. Aí eu tenho resistência. E aí o próprio diabo foge de mim. Então são 3 chaves de conexão que fecham e blindam o mundo espiritual. Submeter a Deus 100%. Entregar minha identidade para Deus. Pastor, como que é entregar a identidade para Deus? Um dia eu tive que entregar minha identidade para Deus. Porque eu vim de rejeições, eu vim de abusos sexuais, eu vim de abandono, eu vim de abandono afetivo. Então eu tive que pegar um dia todas as minhas dores e dizer, eu não te carrego mais. O meu Jesus pagou um preço na cruz
para que nenhuma maldição estivesse sobre mim. Então eu comecei a assumir o sangue de Cristo e entender que eu fui paga sobre um alto preço. Eu tinha valor no mundo espiritual. Porque o diabo ele faz de tudo para cauterizar nossa mente, para que nós não entendamos o valor no mundo espiritual. E quando eu não entendo o meu valor no mundo espiritual, eu me vendo por qualquer preço. Eu faço como os irmãos de José, vendo ele por qualquer moeda. Então acaba que eu me vendo, eu me ponho em qualquer lugar, eu aceito qualquer coisa, eu vivo esmolando, eu não tenho direcionamento profético nem espiritual. E o mundo espiritual não é de esmolagem, o mundo espiritual é de posicionamento. Então quando eu entendo que o meu valor foi pago, um valor altíssimo naquela cruz, então eu me valido, então eu não aceito mais andar quebrado, eu vou andar inteiro, porque o mundo espiritual me gerou inteiro. Alguém pode até ter me quebrado, alguém pode ter até conectado um trauma em mim e o diabo tem usado isso para me despertencer. Mas quando eu entendo que Jesus é nome sobre todos os nomes e que o valor foi alto, eu quebro todos os códigos de dores, coloco na mesa e digo, Jesus, a partir de hoje, meu alto valor é revelado aqui no meu coração, na minha alma, no meu espírito. E aí quem passa a me conduzir é o Espírito Santo de Deus. Então aí nós vamos tirar a dúvida de muitas pessoas que dizem assim, mas a maldição não existe porque Cristo pagou um preço. Será que eu já abri mão de todas as dores? Ou será que eu tenho carregado vitimismo no lugar do alto valor do sangue? Porque eu conheço muitas pessoas que ao invés de elas falarem de cura, elas falam de dores. Porque eu tenho uma dor, porque eu não venço isso. Mas será que aquela pessoa está pronta para dar um start e assumir a proposta de vencer através do sangue? Será que ela quer pagar o preço para ter a sua identidade modelada? Será que ela quer largar aquele trauma? Será que ela está pronta para abrir mão daquela dor para viver um propósito de cura? Então isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas. Porque eu tenho que pagar um preço para não carregar mais aquele trauma, aquela ferida, aquela decepção, aquele vitimismo. Eu tenho que entender o meu alto valor no mundo espiritual através do sangue e dizer, a partir de hoje, eu vou carregar a identidade de Cristo. E vou botar os pés na modelagem do céu para viver o propósito. Tem muitas pessoas que Deus tem um propósito com elas, mas será que elas estão se vestindo do reino como Esther? Esther tinha que ir até Arraçoeiro. E ela jejua a hora e se veste do reino. Ela se veste, Ela vai até lá e diz, se o cedro tiver que ser estendido, tá bom, mas também se não tiver, quem me revela é Yahvé, é o Todo-Poderoso. Então ela se veste do reino. E quem é vestido do reino não teme o amanhã. Essa é a diferença. Quem está vestido do reino não carrega palavras de vitimismo, muito pelo contrário. Ela está convicta de que Cristo pagou o preço e ela vai andar com a sua cabeça erguida, porque ela está ali para viver o próximo passo profético espiritual na sua identidade. Ela tem essa certeza. Agora, um outro ponto também, pastora, o casal, já no outro contexto, são casados, tanto na igreja, no papel, tudo certo. Qual que é a sua visão e como o mundo espiritual, por exemplo, ele reage a um casal que vai ao motel? Eu não aconselho, Yang. Sabe por quê? Eu já ouvi falar sobre trabalhos de feitiçaria que são levantados dentro do motel. Uhum. Por quê? Porque o motel ele carrega tudo que é tipo de energia. Ele carrega energia de sexo ilícito, relacionamentos a três, adultério, fornicação, tudo que é tipo de energia diabólica está concentrada no motel. Então tem pessoas que trabalham no campo espiritual, que elas vão para dentro de um motel fazer trabalhos para separar casais. Então isso não é um ambiente para cristão estar. Esse é um ambiente em que se tem coisas ilícitas, não faz sentido o cristão entrar. Eu sei que tem muitas pessoas que vão perguntar, então não pode usar roupa usada? Inclusive teve uma polêmica aí nos cortes, que alguém falou, ela tá falando para não emprestar roupa. Gente, eu falei que doar você pode doar. Eu digo de você ficar emprestando roupa e pegando de volta. Porque eu vi muitas pessoas falando, e eu não posso doar. Não é isso. Você pode doar, você deve doar. Mas tem pessoas que ficam entregando roupa